Bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que primeiro, serviu para mim, e eu espero que ela sirva para vocês, seja edificante para vocês, como foi para mim. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia no texto de Mateus 5, versículos 10 ao 12. E quando abrissem, se pusessem de pé. Mateus 5, de 10 a 12, fala: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui, todos te cultuando. Senhor, agora eu quero te pedir que o Senhor possa esclarecer essa mensagem nos nossos corações, que ela possa gerar frutos no nosso coração, que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Senhor, agora eu te peço que o Senhor possa me usar, para que eu possa levar essa palavra à tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Bem, algumas semanas atrás, eu estava lendo um livro, o nome é Isso Muda Tudo, Como o Evangelho Muda a Vida de Garotos e Garotas. E, numa parte desse livro, se destacou bastante para mim. O nome era As 6 Coisas que um Cristão Faz, segundo Paulo, em Filipenses 3, versículos 8 a 11. Uma dessas coisas é: um cristão sofre por Cristo. O livro conta que o autor e editor cristão, Drew Dyke, ouviu em uma conferência que ser cristão não é difícil, você não vai perder seus amigos, ou deixar de ser popular na escola. Nada vai mudar. A sua vida será a mesma coisa e muito melhor. Penso que aqui nós temos um engano. A sua vida é realmente melhor, mas haverá sim mudanças. Será necessário abrir mão de coisas materiais, de amigos, de atitudes. É a base da conversão para ser um servo de Cristo Jesus. Seus posicionamentos vão mudar. Sua forma de pensar também vai mudar. E saiba, mesmo no início da sua vida cristã, você pode começar a ser perseguido. Aí você pode me perguntar: o que é a perseguição cristã, afinal? É uma estratégia evidente de Satanás, para calar o cristão. Seja através da morte física ou psicológica, mas creia, Deus permanece no controle. Segundo o site Portas Abertas, que é uma organização cristã atuante em mais de 60 países, que oferece apoio à igreja perseguida, em 250 depois de Cristo, durante a mais violenta perseguição que a igreja já enfrentara, o imperador Décio determinou que todos os cidadãos fizessem sacrifícios aos deuses romanos. Os que obedeciam recebiam um certificado, os que não faziam, prisão e execução. Em 303 depois de Cristo, o imperador romano Diocleciano ordenou a destruição de todas as igrejas, o confisco dos livros cristãos e a demissão de todos os cristãos do exército e do governo. Em contraste com essa época, nós vivemos em um mundo onde a famosa liberdade de expressão está cada vez mais presente em discursos de líderes e figuras, sendo sua grande maioria apoiadores do movimento progressista. Você é livre para falar o que pensa e expressar sua opinião sobre diversos assuntos e pautas que pesam muito na nossa sociedade. Vamos a uma básica situação prática. Alguém, próximo ou não de você, dá uma opinião sobre algo. Você, não concordando, expressa gentil e educadamente seu ponto de vista. Pronto, está lançada a sorte. Uma enxurrada vem aí. As pessoas detonam sua opinião, começam a te excluir de rodas de conversas e confraternizações e falar coisas ruins e vulgares sobre você, sua família, sua igreja e até mesmo sobre o nosso Deus. E quando a situação ultrapassa a normalidade, pode até trazer sérios danos psicológicos e físicos. Parece que a liberdade de expressão funciona só para um lado, né? A verdade, meus irmãos, é que muitas vezes ela é apenas um disfarce
para a perseguição. No último dia 14 de julho, a polícia de Estocolmo, na Suécia, autorizou uma manifestação em que Bíblias poderiam ser queimadas. A porta-voz da polícia sueca disse que a autorização não era um pedido oficial para queimar publicamente os livros. Ou seja, eles não tinham chegado lá pedindo para queimar efetivamente as Bíblias, mas se referia a uma reunião na qual uma opinião seria expressa. O protesto seria uma resposta ao ato de um ateu iraquiano, refugiado na Suécia, que queimou o Alcorão, que é o livro da religião islâmica. A Bíblia ser queimada por consequência dos atos de um ateu. O que um ateu tem a ver com a Bíblia? O ateu não nega a existência de Deus? Alguma coisa não faz sentido nessa história. Em 1 Pedro 5,8, temos sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Fomos criados por Deus para adorá-lo, e Satanás odeia isso. Eu acredito que, por mais que não se concorde com uma religião ou outra, essa obviamente não é a forma correta de discordar da crença do próximo. Mas, por que a Bíblia? As pessoas têm liberdade para expressar da forma como querem o seu desprezo à fé cristã. E nós? Como nós ficamos? E se fosse um cristão queimando os símbolos da fé alheia? Aí pode surgir a pergunta: será que Deus perdeu o cuidado com os seus? Gostaria de ler agora com os irmãos Atos 8, do versículo 1 ao versículo 13, caso vocês queiram abrir aí. Atos 8, do versículo 1 ao 13. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa. Arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado aos grandes sinais e milagres que eram realizados. Agora notem os versículos 3 e 4. Saulo devastava a igreja, ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Já no 4 nós temos algo maravilhoso. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. Nosso Senhor, em sua imensa sabedoria, usa todas as situações para a sua glória. Numa situação difícil de fuga, o normal não seria que o povo desistisse de falar de Jesus? Mas os cristãos eram dispersos, e o que eles faziam? Pregavam e espalhavam o evangelho, para que mais e mais pessoas pudessem ser trazidas à luz e ao amor de Deus. O nosso Deus também pode usar a dificuldade para provar a nossa fé e devoção a Cristo. Em uma situação de medo, Pedro negou Jesus. Independente das razões, algo é certo: Deus nunca perdeu o controle de nada. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor permita. Está na Bíblia. Então, como nós vamos agir em meio à perseguição, seja de que forma ela for? Aproveitando que nós estamos no mês da juventude, que nós adolescentes estaremos aqui, e os jovens também, né, em várias áreas, seja na recepção,
seja no louvor e aqui também na pregação, eu vou trazer uma expressão que nós adolescentes, jovens, costumamos usar. O passar pano. Numa definição bem assertiva do que é, passar pano é o mesmo que acobertar, ou o mais antigo, jogar para debaixo do tapete. Podem dizer por aí, considera, afinal, todo mundo erra. Realmente, todo mundo erra. Mas todos somos cobrados pelo erro, sofremos pelo erro e aprendemos com o erro. E você pode achar que eu estou fugindo do assunto. Afinal, o que isso tem a ver com a solução? É simples. Nós, cristãos, não podemos passar pano. Porque se nós falarmos algo, vão nos chamar de caretas, vão nos chamar de antiquados, mente fechada, certinhos, e vão nos insultar. Vão nos excluir, falar, desejar o nosso mal, e muitas vezes por medo, nós preferimos não prejudicar a nossa reputação, a nossa amizade, ou perder aquele nosso cliente. Mesmo que apresente o risco para nós, nós não podemos nos calar. Estevão, mesmo sabendo de todos os riscos que ele sofria, não se calou, e ele foi morto. Apedrejado na frente de quem? De Saulo, que posteriormente virou Paulo. Um grande seguidor de Cristo Jesus. E o que aconteceu com Paulo? Também foi morto. Deus não quer que paremos de falar do nome dele por meio da oposição. Muito pelo contrário. Ele quer que mais e mais pessoas venham a ele por meio das nossas vidas e do nosso testemunho. E há uma promessa, igreja, uma promessa que Deus faz para nós. Qual o porquê dos profetas do Velho Testamento saírem anunciando ao Senhor, mesmo sem ouvir o ide e pregai o evangelho a toda criatura? Qual o porquê de Estevão não negar a Jesus e ele ser morto apedrejado? Qual o porquê de todos os cristãos perseguidos não negarem a Jesus, mesmo com a certeza de que eles seriam executados? O motivo é simples. Eles tinham tanta fé em Deus e em suas promessas, a ponto de não se importarem com a própria vida deles, pois um lugar muito melhor os aguardava para toda a sua eternidade. A sua dificuldade, a oposição que você enfrenta para defender sua fé, chega aos pés das dificuldades e oposições que nossos antepassados sofreram. Compare. Paulo fala em Filipenses 1:21 que para ele o viver é Cristo e o morrer era lucro. Paulo não passava pano. E agora trazendo para nós, que já temos toda a palavra escrita e traduzida para a nossa língua, num país em que não há nenhum impedimento legal, nenhum impedimento do governo, para a leitura da palavra. Nós podemos comparar a nossa realidade com o sofrimento de Paulo. Temos todos os mandamentos e promessas aqui na palma da nossa mão. Muitas vezes nem no físico, você abre lá seu celular e está lá. Vamos ler os versículos 12 de Mateus 5. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E em João 14:2, Jesus nos promete: eu vou preparar-vos um lugar. Coisas terrenas, como amigos, popularidades, empregos, aumento salarial, nunca serão maiores que o lugar que Deus tem para você e para mim. Que somos salvos pela graça por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Iremos para onde não haverá mais choro e nem ranger de dentes. Amém? Então, vamos pregar? No último culto de oração, que inclusive, aproveitando, acontece aqui na igreja, às 19h30, toda quarta-feira, o pastor leu os seguintes versículos. 2 Coríntios 7, versículos 8 e 9. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu. E ainda que por pouco tempo, agora, porém, eu me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Paulo sabe que ele não foi suave nas palavras, mas se alegra por causa do resultado, o arrependimento. Pregar a palavra salva. E o que estamos fazendo nessa terra se não formos a luz de Cristo no meio das trevas? Como cantamos frequentemente aqui na nossa igreja. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Não podemos ser cristãos acuados, medrosos, calados. Deus nos deu espírito de ousadia. Vivemos a vida que Cristo tem para nós. Quem nos separará do seu amor? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E tudo isso é bíblico, irmãos.
não é invenção da minha cabeça, está expressa na preciosa e salvadora palavra de Deus. A inerrante, infalível ajuda aí, pastor, e inspirada palavra de Deus. Para finalizar, eu gostaria de lembrar algo essencial aos irmãos. Somos vencedores em Cristo Jesus, amém? E é mais pesado resistir às dificuldades sozinho. Sejamos unidos à igreja. E hoje, mais do que ontem. E amanhã, bem mais do que hoje. Quando ele nos disse que era a cabeça e a igreja, o corpo, tinha a intenção de mostrar que juntos nós fazemos um organismo completo. Por isso, pais, tragam seus filhos para a igreja e para a escola bíblica dominical. Adolescentes, venham para a GA, para o culto DBD. Jovens, participem das programações da igreja. Eu lhes garanto que é uma bênção. Nós somos a igreja do Senhor e que nós sigamos juntos para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude a aproveitarmos a liberdade que nós temos para que a nossa luz nunca se apague e para que nossa voz nunca se cale nesse mundo mau. Vamos orar agora, eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter colocado essa palavra aqui para nós. Senhor, que nós possamos não nos calar, que nós possamos sempre estar pregando mais e mais e trazendo mais vidas para o Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem um lugar muito melhor preparado para nós, um lugar que não haverá mais choro e ranger de dentes, Senhor. Nos ajuda a acreditar mesmo nessa promessa. Senhor, nos ajuda a persistir por mais que toda perseguição que nós sofremos seja muito forte, Senhor, mas que nós possamos persistir e cada vez mais estar fortes na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Júlia, por essa mensagem. John MacArthur disse à sua igreja em Los Angeles: se você nunca sofreu perseguição de alguma forma por ser cristão, provavelmente tem algo de errado com o jeito com que você está sendo cristão. A mensagem que Júlia nos trouxe, tão simples e tão verdadeira. Se nós vamos ter posição por Jesus Cristo, e como é preciso ter posição por Jesus Cristo nesse tempo, então nós precisamos também estar preparados para enfrentar a oposição, a cara feia, a zombaria e, se for da vontade de Deus, talvez outras formas mais graves de perseguição que se cumprem sobre nossos irmãos em outras partes do mundo. Enquanto Júlia estava trazendo a sua mensagem, eu estava me lembrando de uma experiência do comecinho de nossa vida conjugal, eu e Ana Luísa. Nós tínhamos 2 meses de casado, fizemos uma festa de aniversário em casa e por volta das 10 da noite cantamos parabéns, não é que a gente faz quando comemora aniversário? Aí eu lembro que nós morávamos no apartamento e no grupo do prédio a vizinha mandou assim: o pastor do 2º andar está numa cantoria. E eu ter ficado pensando assim, se eu fosse advogado, ela diria o advogado do 2º andar? Se eu fosse professor, ela diria o professor do 2º andar? Eu acho que não. Mas o pastor do 2º andar está numa cantoria. Isso, é claro, é uma picada de mosquito, comparado com o que outros crentes estão sofrendo em outras partes do mundo. É praticamente insignificante. Mas serve para que a gente perceba, e eu sei que você teria suas próprias experiências para acrescentar aqui. Porque a palavra de Deus é tão clara nesse sentido. Aqueles que querem seguir Jesus Cristo, teremos de enfrentar esse mundo no qual nós estamos, e em alguns momentos será muito, muito, muito difícil. Mas como fomos lembrados pela Júlia nesta manhã, alegrai-vos e exultai. Porque isso também aconteceu com os que foram antes de nós, e isto apenas mostra uma coisa: somos, de fato somos do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar este último cântico. E após este cântico nós daremos uma bênção do pastor e algumas orientações sobre o nosso caminhar, nossas atividades do turno da manhã após o término do culto.
circunscitube o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. A casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu orarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós assim. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, conosco permaneça cada dia, até o dia em que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.